A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e é com muita alegria que nós começamos mais uma semana em que certamente Deus falará aos nossos corações através da palavra que será ministrada pelos lábios do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, que é o bispo primaz do nosso ministério. E nós cremos que Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele fala. Quando Ele fala por um objetivo. E quando Deus tem um objetivo na vida de alguém, esse objetivo sempre irá se cumprir. A despeito das nossas atitudes, da nossa vida, das circunstâncias que nos rodeiam, a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Isso deve ser força para a sua vida. Isso deve ser o que motiva os seus passos, o que motiva você seguir em frente rumo aos seus objetivos, às suas metas. É saber que Deus tem um propósito para você. E este propósito vai sempre se cumprir. Isso deve gerar nos nossos corações esperança. E é sobre isso que eu quero falar, estarei falando ao longo desta semana. Esperança. A esperança deve ser algo que diariamente nós devemos nutrir no nosso interior. Porque, como seres humanos e carnais, nós somos sujeitos a muitas situações e essas situações, ao longo da vida, podem ir, pouco a pouco, minando este sentimento, a esperança. Por isso nós não devemos colocar a nossa esperança nas coisas naturais, nas coisas carnais, em pessoas, em circunstâncias, em objetos, em nada material, porque tudo isso pode gerar, em algum momento da nossa vida, frustração em relação à nossa esperança. A nossa esperança tem que estar em Deus. Ele sim é o auxílio, é o socorro, é a força que nós precisamos para seguirmos em frente. Hoje é segunda-feira e todas as segundas-feiras nós nos reunimos na Igreja Cristo Vive para orarmos, para clamarmos a Deus, para intercedermos em prol das vidas dos nossos irmãos. Nós clamamos a Deus por situações aparentemente impossíveis, situações que humanamente parecem impossíveis, mas nós cremos no Deus do sobrenatural, nós cremos no Deus que até mesmo ressuscita mortos. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, às 7h30 você é nosso convidado, nossa convidada para estar na Igreja Cristo Vive. Meu esposo, o Bispo Sérgio, é o coordenador deste culto, deste ministério de oração, e ele tem um carinho muito grande, uma dedicação muito grande a este ministério, porque nós acreditamos que a oração tem grande poder na vida do cristão. É uma ferramenta poderosa. E aquele que se utiliza desta ferramenta, desta arma espiritual, vê grandes resultados na sua vida. E isso, manter firme esta confiança na oração, naquilo que nós confessamos com os nossos lábios, mostra também que nós temos esperança. Este assunto que eu comecei falando no programa, eu quero que você acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor, sempre conferindo coisas espirituais com espirituais, aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 24 em diante, diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz que nós devemos nutrir a esperança no nosso interior,
principalmente porque não estamos vendo ainda os resultados que gostaríamos, porque isso é uma forma de mostrar a nossa fé. E esta esperança deve ser nutrida com paciência, com longanimidade, com perseverança. Este é o tema do nosso ano de 2014, perseverança. Ele continua dizendo: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele continua dizendo no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja aqui, a esperança com paciência gera uma perseverança que fará com que nós cheguemos onde Deus quer que nós cheguemos. E com a conclusão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que todas as coisas cooperem para o bem de todos, não. As coisas cooperam para o bem do justo, daquele que é fiel, daquele que é íntegro, no seu proceder, no seu andar, no seu falar, no seu viver. Este vai poder nutrir a esperança, crendo que pode passar por tribulações, por tempestades, por intempéries, mas vai alcançar aquilo que Deus tem para ele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nos momentos de fraqueza que todos nós passamos, momentos em que nem conseguimos orar direito, tamanha dor, tamanha aflição, mas Deus é tão bom, que até nesses momentos nós temos o Espírito que intercede por nós. Quando nós não sabemos orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Fique firme nesta palavra, fique firme na confiança, fique firme na esperança. Estamos começando uma semana, coloque isso no seu coração, no seu interior. Renove a esperança em Deus, a confiança, a certeza inabalável que nós servimos a um Deus soberano. Amém? Logo mais às 7h30 da noite, aguardamos por você na Rua Maricá 320 Campinho. Você vai ficar agora com a mensagem na graça de Deus, com meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e amanhã nós temos um novo encontro. Graça e paz. O tema de hoje é voando como águia, vivendo grandes possibilidades. Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, que manhã maravilhosa, que dia precioso, que momento extraordinário.
estamos na casa do Senhor. Estamos em família, família de Deus. Somos o teu povo, sentados em torno de uma mesa espiritual para comer o pão da vida. Porque não é de pão físico que vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. E neste momento, Senhor, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, para que eu seja tua boca neste momento, e tu fales. Esta palavra vai ser como uma semente, vai ser semeada nos corações de terra boa, ela vai começar a germinar, e vai dar frutos a 30, 60 e a 100 por um da semente, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Minha família, santos preciosos, povo de Deus, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivo, aqueles que são meus filhos na fé. Amada igreja, hoje eu tenho uma grande palavra de ensinamento que levará na prática da palavra todos nós a vivermos grandes possibilidades. E nós estamos ouvindo desde semana passada Deus fazer uma analogia em nosso ministério sobre a águia e o cristão. Se você não veio quarta-feira, entre no blog da igreja, procure adquirir o CD para você não perder o fio da meada sobre esta questão da ilustração da águia. Eu mostrei que a águia é a única ave que enfrenta turbulências, que a sua acuidade visual é extensa, vê quilômetros e quilômetros. É uma ave que consegue erguer 100 vezes o seu próprio peso. É uma ave que sai com o rumo certo, ela não vai voar de forma incerta. Enfim, nós começamos a aprender coisas muito importantes sobre esta analogia, pelo fato de Deus deixar registrado inúmeras passagens bíblicas sobre a questão da águia. A águia, na realidade, nos ensina a viver grandes possibilidades. E eu estava me lembrando de uma ilustração que há alguns anos eu trouxe à igreja, ainda dentro dessa questão da águia. Um moço subiu a um penhasco. Você sabe, a águia só constrói o seu ninho em penhascos altos. E chegou a um penhasco e pegou um ovo de águia e levou para casa. Em sua casa, na capoeira, tinha uma galinha que estava chocando ovos de galinha, naturalmente. E ele colocou o ovinho lá da águia por baixo da galinha. Passados uns tempos, nasceram 5 pintainhos e nasceu a águiazinha. E a águiazinha foi crescendo. E ela começou a imitar a galinha, começou a imitar os pintainhos, que entretanto foram crescendo. Eles ciscavam na terra, a águia começou também a ciscar. Eles iam com o biquinho procurar algum alimento, ela começou também, batia as asas, enfim. Até que alguém um dia chegou, claro, isso é uma fábula, e disse: olha só, ó águia, você não é galinha. Você já reparou nas suas garras? Você já viu que as suas garras são diferentes das garras das galinhas? Ela falou: não, é que eu tenho aqui uma artrose, eu nasci com uma artrose. Falei: não é artrose nenhuma, não. Você tem garras especiais. Você já viu o tamanho do seu bico comparado com o bico da galinha? Não, é porque eu tenho um disforme. Você não nasceu nada disforme. Você é diferente. Você não é galinha. Você é uma águia. Você já viu o tamanho das suas asas? Não, é que eu tenho um problema ortopédico. Não tem problema ortopédico. Ouça, não dê desculpas. Você é uma águia, você não é uma galinha. Faça uma coisa, abra as suas asas. A águiazinha abriu as asas, bata com força. Veja, a galinha só anda em pulinhos. Olha o que você pode fazer. Ela começou a bater e finalmente levantou o voo. Ela descobriu qual era a sua verdadeira identidade. E nós estamos aqui exatamente
Porque o Senhor Jesus Cristo nos tem mostrado qual é a nossa verdadeira identidade espiritual. Nós não somos galinha que fica pulando dentro de capoeira. Nós somos águias, à luz da Bíblia Sagrada, e Deus quer que todos nós subamos alto e voemos longe. Foi para isso que Deus nos chamou. Claro que você pode dizer, sim, mas eu sou um ser humano, como é que é possível isto? Em Marcos 9:23 diz, ao que lhe respondeu Jesus, tudo podes. Por quê? Tudo é possível ao que crê. Então eu quero esta manhã ajudar você a alargar as suas asas de águia, a ver que as suas garras são poderosas para levantar os pesos da vida, a começar a enxergar longe o teu futuro, e que você tem que saber que é possível sim, porque a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso Deus diz, tudo é possível ao que crê. Então vamos dizer juntos esta manhã, tudo é possível ao que crê. Mas vamos dizer um pouco mais entusiasmado. Vamos lá, igreja. Tudo. Olha o irmão da direita e diga, tudo é possível ao que crê. Olha o irmão da esquerda e diga, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. E nós vamos começar a ver exatamente sobre este assunto. O que fala esta pesca maravilhosa de Lucas 5. Fala de uma pesca maravilhosa. Você sabe que existem histórias fantásticas de pescadores. Eu gosto muito de pescar. Aliás, é o meu hobby principal. Eu gosto de pescar. Há muito tempo não o faço, mas eu gosto. Já pesquei peixes grandes. Pode acreditar. Não é história de pescador. Pode acreditar. Já pesquei peixe grande. Agora, o que eu quero com esta passagem, com a questão da analogia da águia, é que você acredite que é tempo de vivermos grandes possibilidades. Que realmente todas as coisas são possíveis ao que crê. Olha lá o que se passou nesta passagem que eu acabo de ler com você. Diz que Jesus, no versículo 2, viu 2 barcos junto à praia, os pescadores lavavam as redes. Então, Pedro era um exímio pescador, tinha passado a noite toda tentando a pesca e nada pescou. Estavam lavando as redes, dizendo o seguinte, o fracasso bateu, nós não temos como mudar. Eu queria exatamente começar por dizer-lhe o seguinte, amado, o que é permanente é a bênção de Deus. Não é fracasso, quebra, falha, falência, não é definitivo. Qualquer adversidade que você tenha nunca será definitiva. O que é definitivo é a bênção de Deus. Então, eles lavavam redes porque não tinham pescado nada. Olha lá o que diz a palavra do Senhor. Entrando em um dos barcos, que era Simão, pediu-lhe que se afastasse, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Você sabe, ele emprestou o barco a Jesus, e Jesus agora vinha com a recompensa. Lance a rede para pescar. Ouça, todas as vezes que Deus te pede alguma coisa, Ele não fica sem recompensa. Quando Deus disse, trazei os vossos dízimos, Ele diz, você me permite, eu vou abrir as janelas dos céus. Quando Ele diz, dai, Ele diz, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Sempre que Deus te pedir alguma coisa, saiba, a recompensa é grande. Ele disse, faze-te ao largo, mas não é para fracassar outra vez, é para pescar. E quando Deus pensou em você, Ele trouxe esta manhã a igreja, e você que é parte da estrutura do ministério, você que tem história conosco, você acabou de ver um casal de noivos, chegaram aqui bebês para a igreja. Então você que é parte dessa história, ouça, Deus te chamou para pescar, Deus te chamou para conquistar, Deus te chamou
para avançar. Deus te chamou para ir além do que você imagina que pode. Ele diz: faze-te ao largo para pescar. Amado, ouça, quando Deus diz alguma coisa, e você vai aprender isso domingo que vem, você tem que agir em cima disso. Então ele diz, quando acabou de falar de Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Ele estava debaixo de uma pressão, de um fracasso. E você sabe, quando alguém pensa numa vida fracassada, pensa o seguinte: não tem jeito. Porque às vezes a pessoa fracassa na família, fracassa nas emoções, fracassa profissionalmente, e a tendência é dizer: olha, não deu nada. Você pensa que a sua vida, porque você teve um erro, teve um fracasso, não vai dar em nada. Mas ele usou uma confissão maravilhosa. Ele diz: mas sob a tua palavra. O que há nesta palavra que não há em nenhum pensador grego? O que há nesta palavra que não há em nenhum guru de autoajuda? O que há nesta palavra que mudou a minha vida e mudou a vida de milhões de pessoas nessa terra? O que há nesta palavra que você pode se jogar em cima dela sem medo? Nada apanhamos, Senhor, olha, o fracasso está aqui, mas tu podes reverter a situação. Deus pode reverter qualquer situação. Apóstolo, eu fui ao médico, eu estou aqui esta manhã com um diagnóstico médico. O médico disse: é um carcinoma. É verdade. Isto amedronta, isto assusta, isto parece um fracasso. Mas Pedro disse: mas sob a tua palavra. Eu quero muito que você acredite na Bíblia Sagrada. Eu quero que você jogue a tua vida aqui dentro. Eu quero que você se habitue a dizer: está na Bíblia, eu creio. Não tenha medo. Esta palavra não é uma palavra fracassada, esta é uma palavra de vida. Diz que a carne para nada aproveita, mas o Espírito e a palavra têm vida. Diga vida. Diga: a palavra de Deus é vida, é viva. Diga: é viva. Mas não diga: é viva, diga: é viva. Entusiasme-se com isso. Você tem vida nas suas mãos. Então ele disse: olha, eu vou lançar a rede. És tu que estás dizendo, Senhor. Eu vou lançar as minhas fichas, eu vou apostar tudo na tua proposta, porque eu passei a noite inteira. Eu entendo de pesca, eu entendo de lua, eu entendo de ventos. Mas quem entende do milagre é Jesus. Entende do milagre é Jesus. Então nós vamos lá e eu vou lançar a rede. Versículo número 6 diz: fazendo isto. Olha, se você fizer o que Deus manda, Deus reverte o fracasso nisto que está aqui. Apanharam grande quantidade de peixes. Diz que rompiam-se as redes. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. Mas apóstolo, até agora não havia um fracasso de uma noite inteira sem pesca? Havia. E isto que me faz apaixonar por Jesus é que ele pega uma pessoa doente, ele dá saúde. Ele pega um fracassado, ele dá vitória. Ele pega uma pessoa perturbada, desorientada, ele dá firmeza e norte na sua vida. Eu amo Jesus. Olha, eu amo Jesus Cristo. Definitivamente eu amo, porque Ele transformou a minha vida. Eu era um católico apostólico romano, você sabe. Eu não tinha um conceito do Deus vivo e real. Eu conhecia de ouvir falar. Mas um dia, na cama de um hospital, apodrecida em vida, fruto de um acidente terrível na guerra de Angola, lá quando eu cumpri o serviço militar,
Amado, Deus reverteu uma vida fracassada numa vida vitoriosa. Que Deus de possibilidades é esse? Encheram-se os barcos, iam a pique. Versículo de número 8. Simão Pedro disse: Senhor, eu sou um pecador, porque eu duvidei. Eu achava que uma vez fracassado, fracassado para sempre. Uma vez doente, doente para sempre. Uma vez frustrado, frustrado para sempre. Jesus disse: uau, cabeça dura. Não há essa coisa de fracassado uma vez, fracassado para sempre. Errado uma vez, errado para sempre. Ele é santo, ele olha para nós com olhos de misericórdia, de compaixão. Deus conhece, nós somos pó, mas mesmo assim Ele nos chamou, mesmo assim Ele nos amou, mesmo assim Ele nos quis. Ele disse: eu não me envergonho de vos chamar de irmãos. Ele diz no versículo número 9: à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Amado, é admirável a obra de Deus. O tema de hoje é voando como águia, vivendo grandes possibilidades. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.